A empresa é o espelho do dono. Sei que é um assunto sensível, mas eu quero falar um pouco sobre isso com você agora. Você investe. Investe tempo, investe energia, investe seu esforço, investe em dedicação, investe em treinamentos, mas os problemas ainda continuam lá. Você já sentiu isso? Você já passou por isso? Não contente com isso, aquela sensação de ficar sempre apagando o incêndio, vem aquela frustração, vem todo aquele sentimento de se esforçar, se dedicar, aplicar a energia em cima daquilo e muitas vezes você vê que não funciona. Mas vamos lá. A gente tende a procurar os culpados do lado de fora, a equipe que não se compromete, o mercado que está diferente, os problemas e as circunstâncias que estão ali ao redor o tempo todo, esmagando você e muitas vezes gerando ainda mais frustração, mas posso te falar uma coisa? Vamos começar a olhar para dentro e vamos ver o que nós, empresários, estamos fazendo de errado? Então, tentar consertar as peças da máquina sem perguntar ou questionar o engenheiro, você não acha que é um pouco de perca de tempo? Então, muitas vezes, os problemas que estão acontecendo do lado de fora, na verdade, eles são reflexo do que está acontecendo do lado de dentro. Por isso que muitas vezes a gente bate em cima dessa tecla. CPF forte, CNPJ forte. CPF fraco, CNPJ fraco. Então, presta atenção nisso. Aqui, eu sou o Leandro Pellegrini e a minha missão, junto ao meu sócio Paulo, é trazer para você essa consciência de entender que problemas são resolvidos na fonte. E a fonte, muitas vezes, dos problemas são vocês. Por quê? É vocês que estão liderando, é vocês que estão conduzindo. Então, fica comigo que nesse vídeo eu quero explicar para você exatamente o que acontece. Vamos aprofundar esse conceito aqui então de que a empresa é o espelho do dono. Vamos parar para pensar como se a sua empresa fosse um organismo vivo. Então, automaticamente ela precisa de funções, ela precisa de alimento, ela precisa de processos, ela precisa de coisas que façam ela funcionar e o funcionamento dela é sua responsabilidade. Você, imagina assim, você é o cérebro e o coração dessa operação. Então, o cérebro como racional, o coração como emocional. Por que você precisa das duas vias para essa operação acontecer? Porque você precisa da parte estratégica, que é a lógica, e você precisa da parte de gestão, que tem a ver com a emoção e com a condução, a forma como você se comunica, a forma como você lidera. Olha a importância disso. E eu vou citar para você 3 pilares muito importantes que você tem que prestar atenção nesse processo. Primeiro, o espelho da liderança, ou seja, o que as pessoas vão enxergar na sua forma de liderar, como os seus colaboradores estão enxergando o seu estilo de liderança, como você se vê como um líder, porque isso é muito importante na sua organização, porque ele determina também o que você espera deles. Determina também o que eles podem oferecer para você. Isso é um alinhamento de expectativa. Não adianta você só olhar para o sintoma do negócio, ver o problema da equipe que não está engajada, ver os resultados que não estão acontecendo, ver as coisas fora de lugar, não acontecendo dentro dos processos. Mas espera aí, qual é o tipo de liderança que você tem exercido e como você tem conduzido para que esse processo aconteça? Pensa nisso, você é um tipo de líder mais reativo ou mais proativo? Um líder reativo é aquele que muitas vezes chega só para apagar incêndio, cobrar as metas e apontar os erros e as dificuldades. Mas um líder proativo, ele cobra, mas ele conduz. Ele direciona, mas ele acompanha. Então, quando nós entendemos esse cenário, aí você entende realmente aquilo que pode ser de produção de resultado e aquilo que não. Lembra sempre de uma coisa muito importante dentro desse processo. Resultado é consequência de um processo muito bem feito. Só destacar uma coisinha muito importante que eu vejo muitas pessoas falarem de propósito hoje. E o propósito, ele sim, é um sinalizador que faz o time trabalhar em conjunto. Mas se o propósito não for expressado de forma precisa, vai ficar apenas como um sonho de um sonhador e não a realização de um realizador. Muito cuidado com isso. Segundo ponto, o espelho da organização. Muitas vezes, aquilo que afeta a estrutura e a organização do seu negócio, muitas vezes ela começa em você. A forma como você olha para as finanças, a forma como você olha para os processos, a forma como você olha para os resultados do seu negócio, eles começam em você. Como você está olhando para os teus resultados? Como você está cuidando da sua organização? Como você tem cuidado do seu financeiro? Então, antes de olhar para a operação e o funcionamento do negócio, comece a olhar para você e veja o seu funcionamento.
Será que não é apenas um reflexo daquilo que você não tem conseguido fazer propriamente partindo de você? Porque se a gente está falando de reflexo, então muitas vezes estão copiando algo que você está fazendo de forma inconsciente e levando isso para frente. Outra coisa, a centralização excessiva, ou seja, tudo é você, tudo tem que ser você, tudo tem que ser a partir do seu olhar. Isso significa uma coisa também muito importante. Você nunca vai conseguir sair desse operacional. A sua empresa, ela nunca vai conseguir funcionar sem você. Se já é uma dor normal do seu dia a dia, na sua rotina hoje, como muitos clientes que a gente atende aí de 19, 20, 25 anos de empresa aberta, que muitas vezes nem conseguiram tirar férias porque senão não funciona sem eles, o que acontece nesse processo? É a centralização. Porque ninguém vai dar conta de fazer como você faz, porque ninguém vai fazer da forma como você deseja que seja feito, porque ninguém vai ter o pensamento que você tem. Não, realmente não vai ter. Por isso que tem que ser treinado. Por isso que precisa ser determinado um processo para isso. Por isso que é necessário coisas que sejam práticas para fazer uma leitura, senão você realmente nunca vai conseguir sair desse sistema operacional. E lembre-se, delegar não é delargar. Terceiro ponto, o espelho do comportamento. Você já teve dificuldade para precificar teu serviço, teus produtos e aquilo que você entrega? Já teve dificuldade de falar não para determinados clientes? Você muitas vezes aceitou aquele tipo de cliente que muitas vezes te dá prejuízo em vez de te dar benefício? E ainda assim você continua construindo essas carteiras de clientes. Muitas vezes é porque você e o seu comportamento, com medo de perder cliente, com medo de deixar de vender, com medo de muitas coisas, faz com que você fique estagnado e aceitando as mesmas coisas. Posso te falar uma coisa? Se você continuar com as mesmas atitudes, com as mesmas sementes que a gente fala, a colheita também continua sendo a mesma. Então o teu comportamento ele determina muitas dessas coisas. Cuidado. Todos esses acontecimentos, eles têm ligações diretas com você, com os traumas que você tem, com o medo que muitas vezes você carrega, com as informações e as histórias que você ou viveu, ouviu, passou. Porque, vamos combinar uma coisa? Não é fácil ser empreendedor, empresário, investidor. Não é fácil. A primeira coisa que a gente tem e a gente recebe inicialmente quando a gente fala que a gente vai empreender é perseguição. São pessoas fazendo chacota, são pessoas torcendo até para que você muitas vezes caia só para falar para você, eu te avisei. Eu falei para você, eu avisei você, eu sabia que ia acontecer isso, só não sabia quando. Mas eu sabia. Então, não é que as pessoas torcem contra você, é porque você está fazendo um movimento contrário. E como é um movimento contrário àquilo que muitas pessoas pensam, fazem e desejam, automaticamente não espere ser aplaudido. Mas uma coisa você tem que entender: nem todos vão aplaudir você e as suas decisões, mas todos vão ser obrigados a entender e ver que você está passando com esse troféu conquistado. E esse troféu conquistado só você sabe o preço que ele custa. E isso tudo está no seu comportamento, tudo que eu acabei de citar aqui para você. Então, quer ter uma boa liderança, fazer uma boa organização, ter bons resultados com o seu negócio? Preste muita atenção em cada passo que você dá, com quem você é, com as pessoas que você convive e o que você escuta. Muito cuidado com isso e muita atenção, porque você é extremamente essencial e necessário para a nossa sociedade. Não se permita pensar o contrário. Olhar para o seu negócio como um espelho pode ser desconfortável, mas é exatamente essa transformação que a Menics se preocupa, onde nós guiamos não só você para se transformar, mas transformar tudo aquilo que você também representa. O seu negócio representa você. E automaticamente, quando você se fortalece, quando você entende quais estratégias, quais ferramentas e como usar, o teu negócio automaticamente recebe esse reflexo. Então, quer ter empresa extraordinária? Seja extraordinário. Vá além daquilo que você conhece. E a Menics está aqui para ajudar você a conquistar isso. Te vejo logo. Se a reflexão que tivemos aqui hoje através desse vídeo fez sentido para você, a primeira coisa que você precisa fazer é se inscrever aqui nesse canal para continuar recebendo esse tipo de informação. E para você que está pronto, entendeu que você já tem clareza e precisa dar esse próximo passo, temos para você um presente aqui no link que está fixado no comentário para você entrar em contato e saber como você pode começar a gerar mais lucro e ter mais liberdade com o seu negócio. Agora me conta aqui nos comentários com honestidade, falando sobre o reflexo seu com relação à empresa. O que você acha que mais chamou tua atenção? A parte da organização,
A parte do comportamento ou a parte da liderança? Um grande abraço e até o próximo vídeo.